E agora estou aqui com o Chacal na cozinha, na tua cozinha. Olá, Chacal. Na cozinha dos amigos do chefe. Pois é, obrigada por nos receberes. Nós hoje vamos falar do teu livro, Os Amigos do Chefe. Queres explicar mais ou menos o que é que se passou aqui? Agora tu vas a passar a ser uma amiga do chefe. Já cozinhaste na já cozinha. Já estou à espera para vir cá. Estás, não? Já sabes, não, já sabe ela. É basicamente fizemos um programa de televisão, um desafio. Normalmente são os participantes, talvez foi o desafio ao chefe. Que é muito mais perigoso, não? Os chefes não gostam de desafios, gostam sempre de mostrar que conseguem cozinhar. E basicamente um convidado chega com 3 ingredientes que eu não sei, segredos, que supostamente ou não combinam entre eles, ou eles não gostam, e eu tenho que fazer 2 pratos com cada um dos 3 ingredientes nos pratos. Ou seja, não é tipo 2 ingredientes em um prato, são 3 ingredientes, os mesmos 3, e 3 ingredientes no segundo prato. E quanto tempo é que tu demoras a fazer esses pratos? O raciocínio tenho mais ou menos 5 minutos para pensar, decidir. Depois eu tenho que, obviamente, 5 minutos para decidir o primeiro prato. E depois, quando tenho o tempo de confecção do primeiro prato, normalmente são 10, 15 minutos, e depois faço o segundo prato logo a seguir. Há uma parte no meio do programa que saímos, vamos ao terraço a fazer uma piada, uma brincadeira, e depois volto a fazer o segundo prato. Mas normalmente tenho que ter decididos os 2 ingredientes. Primeiro tenho que saber o que tenho na cozinha. Eu tenho muitas coisas. Eu não só tenho que cozinhar com estes 3 ingredientes, posso acrescentar qualquer outro ingrediente, obviamente, senão era impossível. Imagina, só cozinhas com atum, melancia e alface. Não dava para inventar muito. E tu tiveste muitos convidados, por acaso não é? dava? Dava? Não. Tiveste o David Carreira, Ana Arrebentinha, o Gilmário Vemba, o Luís de Matos. Qual é que foi assim o candidato que te deu o desafio maior? Tive alguns mesmo difícil. Por exemplo, o David Carreira foi complicado, sobretudo porque tenho que fazer 2 pratos, não é um prato. Um prato até vais lá. Agora, fazer um prato diferente, com os 3 ingredientes, que saiba diferente, que seja diferente. Queres ver quais são os ingredientes? E a ver quais é que eram os ingredientes acho que é o primeiro aqui. Ele é a primeira receita que tens no livro. Aqui bacalhau, bacon e chocolate negro. Eu acho que a grande mais-valia deste livro é que é um livro realmente original. Hoje em dia os livros são 90% mais do mesmo, não é? É tudo copy-paste. Vai na internet, pegam as coisas, dizem, olha, vou fazer o... Eu próprio, eu gostava imenso antes de livros de cozinha. E de repente, hoje se encontro 1 ou 2 receitas interessantes, o livro vale a pena. Essa é a minha regra. Se há uma boa receita, eu digo, uau, isto é diferente, original. Eu acho que isto, obviamente as pessoas não têm que gostar de tudo que está lá, mas são realmente receitas originais. Para mim próprio, eu surpreendi-me a mim. Foi uma coisa, digo, uau. Sim, houve coisas aqui que tu nunca tinhas feito, nunca, não é? Eu diria 90% dos pratos nunca tinha feito nem de perto. Alguns fui lá a procurar viagens, imagina, com o David, um dos pratos eu fui ao México a procurar o mole poblano, que é o frango com chocolate, nunca tinha feito com bacalhau, o bacalhau é muito mais intenso que o frango. Além disso, tens que colocar o bacon lá, que é algo que não está no prato, mas às vezes aí temos que mexer com as texturas. Então eu pensei, vou fazer o bacon crispy e faço tipo uma chuva de bacon que fica crocante e combina com o chocolate e vai acompanhar o bacalhau. No fundo é conseguir ligar os ingredientes. Está-me a apetecer imenso agora, adorava provar esse prato. E tu, há pratos daqui que surgiram no momento que vais querer repetir, se calhar num dos teus restaurantes ou assim? Sem dúvida, eu estava várias vezes disse aqui, este prato ficou espetacular para o restaurante, fiz um prato de camarão, eu não me lembro dos pratos porque eu sou tipo um peixinho, eu faço as coisas e esqueço-me, as pessoas me dizem, olha aquele prato daquele livro, eu digo, fui eu que fiz, deve estar enganado de cozinheiro, digo, deve ser outro cozinheiro, não, é do teu livro, e eu sinceramente esqueço as coisas, eu sou horrível, mas há um prato, eu lembro-me de estar com o camané, por exemplo, que eu acho que ele trouxe wasabi, não me lembro os ingredientes, mas o prato ficou espetacular, mas mesmo, eu digo, uau, é prato de top. Tive para aí, eu diria, dos 44 pratos que há aqui, 10 pratos são do restaurante e o resto são pratos ótimos para fazer em casa. Para fazer no dia a dia. Fáceis, porque eu estou aqui na cozinha a fazer sem truques, nada. Pratos muito rápidos. Sim, e não são ingredientes muito complicados. Isto foi uma coisa que eu vi, porque são ingredientes em geral, que existem. Há ingredientes exquisitos, porque tentaram me tramar. Mas não conseguiram me apanhar. Eu tive um desafio aqui, por exemplo, o Luís de Matos. Que pediu cabrito, queijo de cabra... E brócolis. E eu pensei, fácil. E ele me disse,
mas eu detesto os ingredientes, Chacal. Eu estive num jantar com o presidente da República e eu não consegui comer o cabrito. Fingi que comia, mas não consegui comer o cabrito. Portanto, imagina, eu detesto o cabrito. Portanto, o desafio foi diferente. Esconder o cabrito, esconder o queijo de cabra, esconder os brócolis. Mascarar os sabores todos. Mascarar os sabores, exatamente. E consegui, acho que consegui seriamente. Estava a mulher dele e disse, wow, não posso acreditar que estás a comer cabrito. Estava aí off the records, não? Disse, pá, eu vou levar para casa. Disse, espetacular esta receita. E eu acredito que realmente gostou. Ou é um ótimo mentiroso, é um mágico. Por isso é mágico, sim. Também não podemos... Depois tivemos um desafio também difícil, porque os ingredientes eram muito fáceis, muito banais. Que era feijão preto, abóbora e alho francês. E eu disse... Fátima Lopes, Fátima certo? Lopes. E me diz, um prato bem, o segundo quero que seja uma sobremesa. E nesse momento eu comecei a pensar, bom, pastel de feijão, vou lá buscar para fazer uma base. Abóbora, eu faço brownie de abóbora, não é tão complicado. E alho francês? É muito intenso. Pois, tu tens que usar os três. Os três. E o alho francês? O que faço com o alho francês? Pensei. E então, caramelizei com frutos secos. E então fiz um bolo em 3 partes. Primeiro fiz o feijão, misturei com farinha, só para explicar aqui às pessoas rapidamente, ovo. Fiz uma base, mandei ao forno. Tirei quando estava ao 70% cozido. Depois fiz uma espécie de brownie de abóbora, com muitas especiarias, com cardamomo, com noz moscada. Coloquei com bastante fermento para poder levantar e fazer uma... E depois caramelizei alho francês cortado fininho, com nozes e mel. Coloquei por cima e estava feito. Isto era ter sido combinado melhor e eu também comia qualquer coisa. Olha, aproveitando que o telefone ou a campainha estão a tocar, nós vamos ver a entrevista do Luís Pinheiro e depois voltamos. Boa. E estávamos aqui a ver o livro, não é? Estávamos a ver as receitas. Eu estou a ver por primeira vez a receita. É a primeira vez que estou a ver receita do livro. Porque também não tens o livro há muito tempo, tens aí o teu microfone. Estávamos a ver quais é que tinham sido difíceis e fáceis e que ingredientes é que as pessoas tinham trazido. E da Ana Arrebentinha, que foi melão, pão e presunto. E presunto foi complicado. Uma era fácil porque era um gazpacho. Eu pensei automaticamente, eu faço gazpacho de melão, pão, leva sempre. E a segunda estava mais complicada. Tive a ver algumas que eram mesmo complicadas. Mas eu estou a perceber agora, o meu ângulo de pensamento são as minhas viagens. Eu vou procurar influências das viagens de ingredientes que se utilizam em outros cantos. Por exemplo, o Gilmário Vemba trouxe o quiabo, eu adoro o quiabo. É um prato específico do Paquistão, que é o bindi, que eu adoro. Okay. Então eu pensei, bindi automaticamente. E fizeste logo. Nós já vamos falar das tuas viagens. Eu queria-te só perguntar se por acaso, imaginemos que invertemos os papéis. Tu vens ter comigo e eu vou cozinhar. Quais é que são os 3 ingredientes que tu trazes? Para te tramar? Eu cozinho muito mal, qualquer me vai tramar. Por isso, mas se queres... Mas quais é que eram os teus ingredientes para prediletos? Tramar. Predilectos. E carne, tinha que ter carne de vaca, obviamente. Como bom argentino. Depois, sempre depende, se eu quero trazer. Por exemplo, eu sei que 1 ou 2 convidados trouxeram 3 ingredientes que adora. O camané trouxe 3 ingredientes que adora. Dice, eu não ia vir aqui a comer algo que não gosto. Claro. Portanto, calhar batatas, porque ia te pedir que fizesses uma receita bem original com 3 ingredientes muito banais, que é o mais difícil. Por exemplo, diria carne, batatas e cebola. Agora faça algo diferente de tudo o que eu conheço. Eu acho que consegui. Conseguias? Acho Boa. Estou a brincar, não tenho aqui carne, tenho batata, tenho tudo. Muito mal, mas também te queria perguntar isso. Imagina, tens um dia-a-dia muito agitado. Nada. Mas daquilo que deu mais ou menos para perceber, também não é nada de especial, não é nada de especial. Assim, não é assim tanto também, não mas quando chegas a casa, àquela hora já um bocado tarde e tens que fazer alguma coisa, qual é assim o primeiro prato a que tu recorres? Abro o frigorífico e limpo o frigorífico. Sou o rei de limpar o frigorífico. Agora, por exemplo, há uma perna de borrego aí, era logo marinar um bocadinho. A primeira coisa era ligar o forno. E azeite, marinar, procurei ter uma horta horizontal, pegar aí umas ervas. Então não tens nenhum prato específico que vais, é o que houver? É o que houver. É o chamado, é redon. Cá em Portugal chama-se redon. Estás a par, é restos de ontem. Restos de ontem, exatamente. Sim. É redon. As pessoas têm medo em casa porque ando sempre a limpar o frigorífico, não há nada que se apodreça. Tomate maduro transforma-se em gazpacho, por exemplo, não há tipo, olha, está tumba. És muito a favor do não desperdício alimentar? Eu sou naturalmente, não é nenhuma questão ética.
é uma questão intrínseca. Eu cresci num restaurante, a minha mãe tinha restaurante, os meus avós tinham restaurantes e nunca havia desperdício, porque era o sustento da família. Portanto, aprendi que na sexta-feira comíamos canelones, porque eram todos os restos da semana que a minha mãe ia guardando e transformava-se no recheio dos canelones. E, por exemplo, tu estavas há pouco a falar das tuas viagens, já andaste um pouco por todo o mundo. Onde é que foi o sítio que tu experimentaste os sabores mais diferentes? Eu acho que tens que ir por continentes. Na América Latina, Peru é fantástico. Brasil tem suas coisas, é muito regional. México, a cozinha mexicana. Depois, na Europa, acho que cada país é um mundo. A França é uma coisa, a Itália é outra, a Espanha, Portugal, mesmo a Alemanha, o sul da Alemanha a comida é muito boa. As pessoas não pensam isso. Grécia, Turquia, muito interessante. Líbano, uma das minhas cozinhas favoritas. Ásia, China é a Champions League. Todas as pessoas acham que a cozinha chinesa é algo muito boa. Há pouco estavas a dizer que uma das receitas que tens aqui no livro inspiraste porque aprendeste uma receita no mercado na China. Como é que chegaste lá, viste e disseste, olha... Eu tinha um programa de televisão na China. Eu tinha um programa na CCTV e gravei 7 temporadas. Tive 7 anos, um mês por ano, a viajar por uma província da China e o programa era basicamente viajar e experimentar, ir a mercados, ir a restaurantes. Provavelmente, acho que fui o primeiro chefe não chinês a aparecer na televisão pública chinesa. E qual é que é assim, o tipo de cozinha ou o sítio que gostavas de experimentar, mas ainda não tiveste a oportunidade? Há alguma coisa que te falta experimentar em termos de... Eu gostava de saber, se tu me podes dizer, adorava, porque comi as coisas mais estranhas, certeza que deve haver imensas coisas para experimentar. Comi as coisas mais estranhas que te passem pela cabeça e não estou a falar de serpentes e essas coisas normais, serpentes, ratos, tudo isso é normal. Estou a falar de comer coisas, hipopótamos. Tive 2 anos a dar a volta à África, fiz uma viagem por América Latina de moto sozinho. Tive muito a trabalhar na China, a viajar na Índia. Mas tu comes muito, certo? Muito quantidade ou muito... Muito quantidade. Não realmente. Não, já não. Tu és relativamente fit. Estavas a dizer da abundância, que gostas muito de comer, na China comeste muito. Agora tenho 49 anos, quando tinha 30 era uma coisa, eu acho que temos que ir mais ou menos poupando as coisas. Eu geralmente como 1 ou 2 vezes por dia, porque não preciso mais. Okay. É decir, eu sou um jejum intermitente natural. Não chega, por exemplo, à noite, hoje provavelmente não janto. Estive a gravar vídeos hoje, a filmar. Almorcei, tive a petiscar as coisas que filmava e já sinto-me cheio. E normalmente eu não deveria comer. Às vezes como por uma questão social, sim, mas não por uma questão de apetite. E acho que nós confundimos muitas vezes isso. Comemos porque socialmente temos que comer. Tens um jantar com uma amiga, vais lá e se calhar não tens fome. E comes na mesma. Exatamente, sim. E eu tento fugir disso, mas obviamente às vezes tenho que comer. Mas não janto muitas vezes. E há algum tipo de comida que tu não gostes? Algum ingrediente que não... Não, há alguns que... Eu sempre digo, se tenho 10 pratos na emenda, este prato é o 10º que eu pediria. Não sei. Mas al final até gosto um pouco, não é que tipo... imagina, a lampreia não é algo dos meus amores. Okay. Mas como? Não me parece desagradável. A ideia às vezes, mais que outra coisa. Coelho, gosto, adoro quando lo como, mas é um prato que nunca pediria num restaurante. Okay. Mas gosto quando como também. Eu antigamente, quando vivia na Argentina, comia. Na Argentina comem-se as vísceras da vaca todas. E hoje vejo uma foto e hoje não consigo comê-las. Não. Mas é uma questão já mental mais que de gosto. Porque eu digo, quando eu como as coisas, se estão bem temperadas, comes tudo. Eu comi ratos na China que estavam entre vivo e que eu comi ratos não são ratos de cidade, são ratos de campo e criados e tudo. E entre que está vivo e que eu comi foi meia hora, mais ou menos 25 minutos. Vi o processo todo. Portanto, a ideia é horrível porque ves um animal, matar um animal e estás tipo... Imagina, se todos viéssemos matar uma vaca, um borrego, uma galinha, claro, ninguém comia. Hoje era, o 95% do mundo era vegetariano. Ou se alguém tivesse que matar uma vez algum animal, no meu primeiro livro eu falava disso, se as pessoas tivessem que nem que seja uma vez matar um animal para perceber o que é matar um animal, para comer um animal, se calhar eram todos vegetarianos. E na China me aconteceu isso, foram algumas experiências bizarras completamente e tinha que comer porque era parte do programa. E a produção, que eram de uma região da China que não come animais estranhos, pois China é um mundo, não é um país. Claro. Há regiões que comem uma coisa, outras que comem, por exemplo, no norte da China não se come arroz, se come só massa. Okay. E uno pensa, os chineses só comem arroz. Não, mentira. Os chineses no norte só comem massa.
E então a minha equipa de produção estavam a ver, mataram, estavam todos. E eu dizia, mas vocês são chineses, sou eu que tenho que ficar assim. Dizia, não, somos de Qingdao, não somos de aqui, em Qingdao não comemos estes animais. Ok, nós já vamos voltar à conversa, agora vamos ver uma entrevista do Ricardo, que eu acho que vai ser muito interessante, só por causa do convidado, obviamente. Já estamos de volta, foi só uma breve entrevista do meu colega e agora estou aqui de volta com o Chacal na tua cozinha. Estávamos a falar das experiências que já tiveste à volta do mundo, a comer e a cozinhar e a aprender receitas, mas tu, antes de teres essas experiências, também foste crítico de música. Então... Noutra vida, eu já tive para aí 4 ou 5 vidas. E trabajé para un jornal en Argentina durante 7 años. Los primeros 3 años fui evolucionando. Fue en paralelo con la carrera de jornalismo. Y en los últimos 3 años trabajaba para un jornal y era corresponsal para América do Sul de Rolling Stone de Estados Unidos. Yeah. Y fue una experiencia inacreditável. Só que eu senti que cheguei acima, a cumbre muito rápido. Tinha 26 anos e estava a entrevistar a Bono, a Mick Jagger e era tipo, what's next? Não. E minha carreira foi curta, muito intensa. Às vezes o inconformismo que tinha dentro me fez dizer, olha, quero me ir embora e me vim a Portugal. Assim, tipo, vendi tudo. E a vida de jornalista, eu acho que me ajuda muito nisto. Estar à vontade, não? Claro. Porque não só estudei, trabalhei também e entrevistei a pessoas gigantes até o dia de hoje. Percebi que pessoas que são muito grandes são muito pequeninas, no sentido muito humildes. Surpreendi-me que as pessoas que eram realmente grandes eram super simples e às vezes entrevistava músicos mediocres, por dizer entre aspas, e tinha uma arrogância inacreditável. Dizia, mas este gajo não... E há alguma dessas pessoas gigantes que tenhas entrevistado que gostavas que viesse aqui trazer 3 ingredientes para tu? Muitos. O Bono é maravilhoso. Foi uma entrevista fantástica com todos os YouTube, mas fiquei mais ou menos amigote deles y me convidaron a Reggio Emilia, Italia. Entrevisté a ellos en Barcelona y me decían, o manager Paul McGuinness me dice, gostamos muito de ti, porque no ves conozco a Reggio Emilia? Y fui con ellos a Reggio Emilia. Así. Sí. Otros giros que fueron fantásticos. Jimmy Page y Robert Plant vieron a Buenos Aires. Led Zeppelin vieron a Buenos Aires. Y el facto de esto de ser comunicativo y estar siempre ligado a la comida, cuando vine a las bandas, a las compañías, me decían, oye, ven los Led Zeppelin y vamos a llevarlos a algunos restaurantes, anda conozco, tú conoces todas las personas, entonces, y andaba con ellos para 3-4 días en Buenos Aires de guía. E conhecias os restaurantes todos? Porque como é que surge a tua paixão pela cozinha? A tua mãe tinha restaurante? Minha família tem restaurante há 4 gerações. Eu cresci num restaurante. Não é uma paixão, é um karma. É um karma? É um karma. Eu tento sair... Eu gostava de ser escritor. Okay. Eu gostava de ser técnico de futebol. Estás a ver? Mas é o karma que me tira para trás. Torces por algum clube português? Que eu torço por um, sim. É o que tens o restaurante? Exatamente, claro, óbvio. Não, mas faz sentido. É óbvio. Ia perguntar se, por exemplo, já fizeste uma emenda especial para o teu clube, se adaptas as tuas emendas a ocasiões? Eu trabalho para o público sempre. Imagina, tenho um restaurante numa discoteca, faço a comida para a discoteca. Isto significa que as pessoas vão beber, então tenho que pensar que não podem comer comidas muito pesadas, etc. Faço uma comida num clube, por exemplo, desse clube que estamos a falar, que é vermelho, que é o Benfica, o SLB. Agora todos os sportinguistas a desligar. Fogo, eu sabia que o gajo era assim, o esportista. Todo, já fogo, não vou lá. O gajo não vou mais lá. Não, amigos, é comida. É comida, exatamente. Eu gosto de tudo e eu sempre digo uma coisa. Quando as equipas portuguesas estão fora, eu quero que todas ganhem, claro. Sempre. Porque primeiro Portugal. Não. E é uma estupidez dizer, não, isso, porque te vas te sentar com essa pessoa, mesmo que seja outro clube, vas a ter muitas mais coisas em comum que não sei, que um polaco, que um russo, que um inglês, ou o que for. E não podemos perder isso. Eu imagino, na Argentina sou de River Plate. O nosso archi-inimigo é Boca Juniors. E eu quero que ganhe Boca Juniors quando está fora. Quando jogando contra equipas brasileiras. E meus amigos me dizem, estás maluco? Fogo, que isso tem que perder. Eu digo, mas é uma equipa argentina. Exatamente, lá fora vale mais. Eu acho que o facto de eu ter saído da Argentina faz que eu veja o mundo de uma forma diferente. Há um escritor que eu gosto imenso, checo-eslovaco na altura, hoje seria, acho que é checo-eslovaco, não sei, é checo. Se chama Ivan Klima, não deve ser muito conhecido. E ele escreveu um livro que se chama Amor e Basura. E é uma história muito engraçada, porque eu acho que é uma história pessoal dele. Ele era professor na União Soviética, entre aspas, que era a República Checa, então vai como professor a trabalhar nos Estados Unidos e ele de noite trabalhava de recolector do lixo. Okay.
Okay. Não porque precisava de dinheiro, porque dizia que ele tinha que olhar o mundo desde um ponto de vista diferente. Okay. Porque diz que olhar o mundo desde o mesmo ponto de vista embrutece. E às vezes temos que pôr-nos em outras posições para um sítio de desconforto também. Um sítio de desconforto e dizer, olha, e foi fantástico. É uma das minhas frases favoritas, ficou sempre no meu cérebro e é uma das coisas que às vezes me fazem mexer, não? Eu acho que a literatura é mágica, não? Eu adoro ler, adorava, não tenho tempo, sou um vago, agora é horrível, mas havia escritores, a outra das minhas frases é de... como se chama este livro do libanês que diz Rest in Reason, Move in Passion. Tu às vezes tens saudades de... Estavas a dizer que saíste da Argentina, foste pelo mundo todo. Às vezes tens saudades da comida da mãe? Não, eu não tenho saudades. É horrível dizer isto, mas eu sou uma pessoa que vive o presente. É horrível, não? Eu tenho muitas discussões com a minha mulher por isso. Não tiveste saudades minhas? Digo, queres que menta? Não sei o que seja. Mas não, obviamente gosto das pessoas, adoro os meus amigos, mas eu gosto de estar com as pessoas e viver um momento com as pessoas. Isso pode soar um pouco assim, tipo, mas eu não vendo a banha do... Como é a banha do... Banha da cobra. A banha da cobra, não. Eu acho que cada pessoa é como é. Eu tenho a sorte ou a má sorte de ser assim. Eu acho que os meus filhos são iguais. Estão aqui e dizem, tens saudades? Não. E eles estão fora. Tenho 3 filhos que moram na Alemanha. Ligas ao pai, sim, e depois penso, eu era igual. Portanto, minha mãe me dizia, não me ligas, querido. Olha, quem é? Já sabes que é a altura de abrir a porta, portanto vamos ter que ir embora. Nós espero que possamos combinar noutra altura para falar um pouco mais. Eu fiquei com algumas perguntas ainda por fazer, nomeadamente depois se quiseres responder quem é o melhor jogador de futebol do mundo, se é o Messi, se é o Ronaldo. Maradona, vai. Okay, seguinte, vai. E se aqueles restaurantes argentinos de centro comercial, tipo La Vaca Louca, sabes? Sim, nunca comi, não sei. Porque que queria? Era para saber se valia a pena. Não sei, mas sinceramente não sei. Eu como carne aqui em casa. Tenho 3 grelhadores aí fora. Não sei se percebeste, 3, não 3. E ainda tens prazer em ir comer fora? Tenho de comer coisas diferentes. E o meu problema às vezes é que eu tenho restaurantes, imagina, de hambúrgueres, portanto deixo de comer hambúrgueres. Pizza, deixo de comer pizza, porque farto. E eu acho que muitas vezes não quero aprender novas coisas, porque eu quero comer fogo. Quem é esta coisa? Aqui, alguém aqui, um televidente que vem... Algum sportinguista, um portista que venha bater aqui. Já viram, foram bem rápidos, não é? Mas olha, Chacal, muito obrigada. Nós voltamos, eu interrompi-te aí numa resposta, mas temos de ir e nós voltamos, eu espero um dia destes à conversa, quando lançares o teu livro, o teu romance. O segundo, vas a aparecer tu no segundo, não deste aqui. Mas um romance, tem uma história. Estou a escreverlo, mas sou um vago, sou horrível, sou uma pessoa triste. Exclusivo.